Olha, depois do ato de Jair Bolsonaro na Paulista, a oposição no Congresso segue pressionando o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar a anistia. Já o governo Lula tenta se equilibrar em meio às últimas pesquisas sobre a avaliação presidencial. O nosso entrevistado agora é o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Mais uma vez, bem-vindo, Cristiano. Boa noite para você. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com vocês novamente. Eu começo perguntando sobre essa discussão da anistia, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, já diz com todas as letras que não pretende levar isso à frente, adiante. E nós tivemos a manifestação desse domingo em relação à pressão para o Congresso Nacional votar, ou pelo menos analisar a anistia, e há uma leitura que eu já vi hoje durante o dia, Cristiano, indicando que talvez o tiro tenha saído pela culatra, porque houve citação explícita do presidente da Câmara, Hugo Mota, durante a manifestação. O que é possível esperar a partir de agora, depois dessa manifestação e com essas declarações mostrando que ele está, de uma certa maneira, irredutível? Thiago, a minha avaliação é de que esse projeto ele não tem ainda, não está maduro do ponto de vista político para seguir adiante. E existem algumas demonstrações disso. A primeira é o posicionamento do presidente da Câmara, que não pauta, e ele reflete muito o sentimento da casa, a partir do que os líderes de todos os partidos apresentam ali como prioridade, né? Como é que o presidente da Câmara decide colocar algo em pauta? Numa reunião de colégio de líderes, e aquilo que tem consenso vai à pauta. Se ele não colocou até o momento, é porque isso não está pacificado. E um outro ponto também, Thiago, é que percebe-se que a própria oposição ainda não conseguiu o apoio mínimo de 257 votos, que é o quórum necessário para aprovar essa urgência, né? Quando esse apoiamento eventualmente atingir esse patamar, muito provavelmente aí a pressão política vai aumentar, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro está no papel dele de deixar esse tema ainda vivo, pressionar, criticar o presidente da Câmara por não colocá-lo na pauta, mas o fato é que, do ponto de vista político, ainda não está maduro o suficiente. E saiu a pesquisa Quaest dizendo que, apesar de ser expressiva, né, uma parcela da população que quer a votação do projeto da anistia, mas a maioria, segundo a própria pesquisa Quaest, 56% não querem. E aí a gente já vê também, Thiago, algumas outras sinalizações que podem eventualmente até reduzir a pressão pelo projeto da anistia. A gente viu o ministro Fux defendendo uma revisão das penas, o próprio deputado Chico Alencar do PSOL também fala não anistia, mas vamos revisar essas penas que estão muito fortes. Então talvez isso seja um caminho que acabe até reduzindo também essa pressão a favor do projeto. Quero abrir espaço para os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e também o professor Acácio Miranda. Deise, a sua pergunta para o Cristiano. Cristiano, boa noite. Eu queria ir até nessa linha do que tu estava falando sobre a pesquisa, porque ela indicou que a maioria das pessoas não é a favor, a maioria, né, 56%, se eu não me engano, não é a favor do PL da anistia. Eu queria saber se tu entende que ele continua sendo, para o bolsonarismo, uma boa estratégia política para seguir mobilizando essa base, se ela é uma boa narrativa para essa base bolsonarista, já que a pesquisa indicou que uma boa parcela da população não vê bem assim. Tu acha que pode funcionar essa estratégia? Pode continuar funcionando? Olha, Deise, isso é uma forma também que o ex-presidente tem de manter uma parte da população mobilizada. Se 56% disseram que não apoia, aqueles que o apoiam, né, 34% é um percentual relevante, e é com esse percentual também que o Bolsonaro trabalha para eventualmente manter a base mobilizada e ter ali, vamos dizer assim, um norte. E isso também, Deise, faz parte da estratégia do Bolsonaro também de insistir no discurso de perseguição política. Então, faz sim
sim sentido ele seguir nessa direção. É uma pauta que ele coloca e tenta mostrar, né, tenta reafirmar essa ideia de perseguição política, de injustiça, as penas estão muito altas e tudo mais. Então, isso cabe sim dentro da estratégia dele, eu acredito que ele vai insistir nisso. E também, Deise, isso alimenta, de certa forma, uma esperança para aqueles que defendem a candidatura do ex-presidente, por mais complexa que possa ser a situação jurídica dele. Acácio Miranda. Cristiano, pegando um gancho no finalzinho da sua ponderação anterior, as dificuldades jurídicas enfrentadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e o fato de nós termos tido 6 governadores nas manifestações de ontem, todos eles se colocando como pré-candidatos. No seu entendimento, já é um gesto que eles fazem em prol desses eleitores? Existe a possibilidade do ex-presidente apoiar um destes ex-governadores e os votos serem transferidos a eles? Qual é a sua leitura em relação a essas presenças? Bom, Acácio, sim, sem dúvida nenhuma, esse grupo de eleitores acaba sendo um grupo de eleitores bastante expressivo, especialmente nos estados de onde vêm esses governadores que estiveram lá. Então, ainda que eles não se viabilizem eventualmente como uma alternativa à sucessão presidencial, eles podem, sem dúvida nenhuma, acabar tanto ajudando a fazer o sucessor dele, todos eles vão se envolver nessa campanha de sucessão, quanto eventualmente se viabilizar para o Senado. Veja que alguns aliados do ex-presidente que acabaram rompendo com ele, como foi o caso da ex-deputada de São Paulo, ela sequer, por exemplo, conseguiu a vaga, né, de vereadora para concorrer. Então, brigar também com essa base que está no mesmo campo político desses governadores também não é uma boa ideia e, de alguma forma, eles tentam também morder uma parte ou, quem sabe, né, ter esses votos, seja eventualmente numa chapa presidencial ou eventualmente num cargo que eles disputem diferente da presidência da República. Perfeito. Cristiano, rapidamente, para a gente fechar, claro, não podemos deixar de falar também da situação do governo. A gente já falou com você outras vezes sobre a queda de popularidade, a avaliação do governo, mas recentemente tivemos um Datafolha mostrando as projeções para 2026. Claro que ainda é cedo, mas como que a ciência política pode explicar esse momento, ainda indicando uma possível vitória do presidente Lula com praticamente todos os adversários, apesar das dificuldades, se o adversário dele fosse o ex-presidente Jair Bolsonaro? Rapidamente, por favor. Tiago, eu acredito que o presidente Lula, ele é um candidato muito forte, ele tem uma base muito fiel e é muito difícil que ele caia abaixo de 35%, por exemplo, das intenções de voto. É pouco provável que isso aconteça. E ele tem a máquina na mão. Mas quando a gente olha o somatório dos outros candidatos também de direita e de centro-direita, a gente tem ali uma situação muito apertada e que eventualmente pode no detalhe a eleição do próximo ano ser decidida. Então isso vai depender muito de quem será o candidato e daí porque também a pressão sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro para definir logo esse nome. Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da Arco Advice. Como sempre, muito obrigado pela sua gentileza. Boa semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Boa semana, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso.